Temos refletido, meditado no livro de Neemias, e é nesse livro que nós vamos voltar hoje. Eu quero te convidar a abrir mais uma vez a palavra do Senhor em Neemias, no capítulo 2. Neemias, que tem o significado do nome de Neemias, é Deus é o meu consolador. Deus é aquele que caminha ao meu lado, aquele que me dá forças, aquele que me desperta e aquele que realiza na minha vida aquilo que eu não consigo realizar pela minha própria força. Ele chama, capacita, ele não desiste do seu povo. Neemias capítulo 2, versículo 1. Acompanhe novamente a leitura da palavra do Senhor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém. Meus irmãos, o livro de Neemias é o livro do chamado de Deus para a vida de um homem, Neemias, que vivia na corte do rei Artaxerxes. Ele vivia ali não porque ele fosse do mesmo povo do rei Artaxerxes, mas porque o seu povo, o povo de Israel, havia pecado diante do Senhor, e o Senhor, em um ato de misericórdia, permite que outro povo venha dominar e levar aquele povo como escravo. O povo de Israel, então, é levado como escravo para o cativeiro, e ali ele passa a sofrer as agruras, os sofrimentos da escravidão, não porque Deus seja um Deus sádico, mas porque muitas vezes o sofrimento é o megafone de Deus para as nossas vidas. Quando nos afastamos do Senhor, quando viramos as costas para Ele, o Senhor amorosamente nos chama, mas muitas vezes o nosso coração está tão endurecido que Deus permite que o sofrimento venha sobre nós, e assim aconteceu com o povo de Israel. Foi levado para o cativeiro, e dentre esses que foram levados para o cativeiro, Neemias foi direcionado para servir ali como copeiro do rei, nessa função de grande responsabilidade, pois era aquele que comia e bebia antes do rei comer e beber, para que ele provasse a comida, e se ele não morresse, se a comida não estivesse envenenada, finalmente o rei poderia comer. Neemias vivia naquele lugar ali de conforto, mas aquele não era o lugar dele. E pelo que podemos entender da palavra de Deus, Neemias, ele, apesar de viver longe, possivelmente até ter nascido longe da sua terra e do seu povo, ele foi criado nos princípios do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, e finalmente quando ele recebe notícias a respeito de Jerusalém, quando ele escuta a respeito da situação em que seus irmãos viviam, Neemias então
se entristece profundamente, se quebranta diante de Deus, ora ao Deus dos céus durante 4 meses. É o tempo que acontece entre Neemias no capítulo 1 e do versículo 1, capítulo 1, e Neemias capítulo 2, versículo 1, passaram-se 4 meses de oração, de busca ao Senhor, de quebrantamento, de ter sido tocado pelo Senhor e ver o meu povo precisa de restauração, precisa ser reagrupado, ele passa por sofrimento, por vergonha. Nós sabemos que a culpa é nossa, está bem registrado no capítulo 1, fomos nós que nos levantamos contra o Senhor, e por isso nós estamos sofrendo, mas Senhor, o Senhor é Deus bom, amoroso e misericordioso, tem misericórdia e restaura a nossa sorte. Então ele ora ao Senhor, e ele, então, dirigido por Deus, vai até o rei Artaxerxes e fala com ele: olha, o meu povo, na cidade onde os meus pais estão sepultados, eles estão em grande miséria. E aquilo poderia parecer um levante contra o rei Artaxerxes, mas ele, na ousadia e na direção de Deus, ele vai até aquele rei e se apresenta diante dele, e o semblante de Neemias estava triste, e aquilo representava um grande perigo para Neemias, porque poderia significar que havia alguma coisa errada com a comida do rei, mas mesmo assim, na ousadia e na intrepidez que Deus deu, ele vai até o rei e fala: olha, realmente eu estou triste, mas não é por causa de doença, é porque estou muito preocupado com o meu povo. E então, o rei, escutando aquelas notícias, pergunta para Neemias: o que você me pede agora? E pensamos e oramos e conversamos sobre isso na semana passada, no versículo 4, Neemias diz: eu orei ao meu Deus, ao Deus dos céus. E então, naquela oração rápida, depois de 4 meses de oração, ele fala: olha, eu gostaria que você me desse autorização para que eu fosse até a minha cidade. E aí o rei pergunta: quanto tempo vai demorar? E ele diz o tempo, e ele ainda aproveita aquela oportunidade, aquela situação, fala: olha, e eu gostaria que você me desse também recursos para que a gente pudesse reconstruir a cidade, autorização para eu passar pelos seus territórios e que ninguém mexesse comigo. E assim, a palavra do Senhor nos diz ali no final do versículo 8, que o rei atendeu ao pedido de Neemias, porque a boa mão do meu Deus era comigo, é o que a palavra de Deus diz. Então, Neemias sai para fazer essas coisas, para reunir os materiais e para seguir até a cidade de Jerusalém, ali começar essa obra de restauração. Mas o versículo 10 traz uma informação muito importante. Aliás, não há nenhuma informação, nenhum pingo, nenhuma letra na palavra de Deus que esteja aqui por acaso. Então ele diz ali que, sabendo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, dessas notícias, eles se desagradaram, ficaram enraivecidos, porque eles sabiam que tinha alguém que estava se preocupando com aquele povo que era escravo, que estava em sofrimento. Um povo havia sido levado para o cativeiro, o povo de Israel, o povo de Deus. E Deus havia levantado um homem para restaurar aquele povo. As nossas vidas foram alcançadas por alguém que olhou para a gente e falou: esse povo também precisa de restauração. O Senhor Jesus, ele é o Consolador, o Neemias perfeito, e olhou para cada um de nós. E ele olha também para o povo de Deus e sabe que nós passamos fases e etapas na nossa vida e na vida da nossa igreja e na vida do corpo, que em algumas situações nós precisamos de restauração, precisamos ser reagrupados, reanimados, reconciliados. A restauração de Deus tem vindo sobre a nossa igreja, e por isso temos meditado e pensado sobre o livro de Neemias. E tenho conversado com muitos irmãos, líderes de ministério, e o pensamento, a compreensão que nós temos tido é que, de fato, é um novo tempo, e é um tempo de restauração na vida da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. É um novo momento, não do pastor André, não de qualquer outro pastor, mas um novo momento de Deus na vida dessa igreja. Porque o pastor não é e nunca vai ser o dono da igreja, o senhor da igreja, mas o Senhor é o nosso Deus. E é isso que nós precisamos lembrar. E seguindo nessa linha, nessa série de mensagens do caminho da restauração, o título da nossa mensagem hoje
é o caminho da restauração. Por onde começar? Por onde começar a restauração na minha, na sua vida, na vida dos ministérios, na vida da Igreja Presbiteriana da Barra, do povo de Deus? A palavra do Senhor nos diz no versículo 8, acompanhe, no versículo 4 do capítulo 2. Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Semana passada nós nos demoramos um pouco no verbo orar, e hoje quero chamar a sua atenção para a segunda parte dessa sentença. Então orei ao Deus dos céus. No capítulo 1, Neemias, ele já havia trazido essa expressão, orei ao Deus dos céus. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, trazer para nosso pensamento, para o nosso coração, que a nossa oração é dirigida não a um Deus humano, não a um espírito qualquer, mas ao Deus dos céus, ao Senhor soberano. E quando nós nos deparamos com essa realidade, nós temos esperança de restauração, porque há um Deus que governa, um Deus que reina, há um trono e nele está sentado aquele que é soberano sobre todas as coisas. Por isso Neemias ora ao Deus dos céus. No capítulo 2, no versículo 4, nós lemos isso. No capítulo 2, no versículo 20, nós lemos novamente ao Deus dos céus, é o Deus do céu que nos dará bom êxito. Essa marcação dessa expressão, o Deus dos céus, ela não é à toa, ela se repete com a intenção de levar o leitor e levar a cada um de nós a lembrar que o Senhor é Deus soberano. Não há nada na minha, na sua vida, neste mundo material ou no mundo espiritual que escape ao domínio do nosso Deus. Ele nunca é pego de surpresa. Não tem nada que ele não considere. Não há um pensamento que passa na nossa cabeça, um sentimento que atravesse o nosso coração, que não seja do conhecimento, esteja debaixo do domínio de Deus. E por mais que essa seja uma doutrina tão simples, tão comum, tão repetida, o nosso duro coração tem tanta dificuldade de crer nisso de fato e de verdade. E a prova disso é que nós nos angustiamos diante das situações. Nós sabemos com o nosso pensamento, eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, por um revés, por um desafio, por uma doença, mas eu sei que há um Deus soberano que cuida de mim, que me ama, e mesmo sabendo, tendo essa informação na minha cabeça, eu me desanimo, me desespero, eu fico com raiva, e cada um de nós tem uma reação diferente, mas nós precisamos nos lembrar e repetir para o nosso duro coração: Deus é soberano. E é por isso que o salmista nos diz, ele registra ali: se aquieta minha alma, fica calma. Eu disse para minha alma, o salmista diz nesse movimento, às vezes até esquisito da gente entender, fala: se aquieta, o Senhor é Deus, eu ainda vou ver a salvação dele. E a palavra do Senhor está da primeira à última página recheada dessa realidade. No caminho da restauração nós precisamos lembrar que Deus é soberano. E segundo a sua vontade, Ele usa todas as coisas para cumprir o seu propósito eterno. Isso não significa dizer que Ele vai nos explicar todas as coisas. Não significa dizer que a gente vai ter condição de compreender tudo o que está acontecendo. Mas significa dizer que aquilo que a gente precisa, que é suficiente para a gente continuar crendo, a isso nós vamos ter acesso, que Deus é soberano. E por causa disso, Neemias teve essa ousadia de chegar diante daquele rei, o rei Artaxerxes, fazer pedidos a ele, mas a oração dele é ao Deus dos céus. E no versículo seguinte, o versículo 5, então ele diz: eu disse ao rei, com R minúsculo, a esse rei da terra, porque eu sei que esse rei da terra, ele só dominou o meu povo porque o Deus do céu assim permitiu.
E então, Neemias diz, eu disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou mercê, favor, em tua presença, eu peço. Ele pede ao rei da terra, porque ele sabe que mesmo o rei da terra, todos os reis, todas as autoridades, os poderes, eles estão debaixo da soberania do Senhor. Nada escapa ao domínio do nosso Deus. E o nosso duro coração precisa ouvir isso dia após dia. A gente precisa relembrar disso. Quem sabe você veio hoje com o coração angustiado, com dúvida, com sentimentos de desânimo, de tristeza, de raiva. Você tem se sentido injustiçado. Mas é tão fácil da gente perder essa realidade. Mesmo quando a gente está servindo a Deus e algumas coisas acontecem fora daquilo que a gente planejava, o nosso coração se angustia, mesmo servindo a Deus. E nós precisamos falar, Deus, aquieta minha alma. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero me lembrar, o Senhor é Deus. Por isso que o nosso convite, a nossa orientação é, a gente precisa começar orando, lembrando o nosso coração disso. Deus é soberano. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Meus irmãos, quem pode dominar um ribeiro de águas? Quem pode represar? E apesar de a gente ter grandes represas e hidrelétricas espalhadas pelo mundo, quando Deus decreta, olha, o rio vai passar, não tem quem segure. Nós temos visto aí nessas catástrofes que têm acontecido nesse começo do mês de janeiro, ali em Minas Gerais, a gente recebe outros vídeos, e alguns irmãos estavam comentando esses dias, que viram um vídeo ali de como se forma a cabeça d'água, um ribeiro ali tranquilo, e de repente ele vai enchendo, e traz aquele volume, aquela força, manifestando ali a glória e o poder de Deus, que fala, olha, eu domino sobre todas as coisas. E eu posso mudar o curso do rio, posso fazer surgir um rio no deserto, e também o coração do rei, Deus pode, e segundo a vontade e o propósito dele, ele inclina. Não precisamos, não devemos temer, porque o Senhor, ele tem o domínio, ele é soberano sobre todas as coisas. E é muito bonito ver outros homens de Deus. Daniel também, quando estava ali com Nabucodonosor, ele, como servo de Deus, não se furta a dizer aquilo que ele precisava dizer. Em Daniel, no capítulo 4, ele traz ali a interpretação do sonho daquele rei, não era interpretação favorável para o rei, mas no capítulo 4, a partir ali do versículo 5, ele diz para o rei Nabucodonosor, o Senhor será expulso do meio das pessoas, a sua morada será como os animais selvagens, o Senhor comerá capim como os bois, será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos até o que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Não há nada, não existe nenhuma pessoa, nenhum coração, nenhuma intenção, nenhum rico, nenhum poderoso que não esteja debaixo do domínio do nosso Deus. Isso se expressa nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E nós temos o grande desafio de vivermos esse equilíbrio da nossa responsabilidade, fazermos o melhor que nós podemos, mas não vivermos na ansiedade, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, mas possamos viver na tranquilidade daquele que fala, olha, aprendam de mim, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Confie em mim, faça a sua parte, a sua responsabilidade, mas eu estou no domínio. Eu não me esqueci da sua vida. E essa semana fui profundamente marcado quando fazendo contato com uma irmã que tem um familiar doente, lutando com enfermidade há algum tempo, e a gente liga para dar aquela palavra de encorajamento. E quando a gente desliga, a gente fala, Senhor, louvado seja o teu nome. Quando a gente escuta um irmão, uma irmã falando, olha,
verdade, meu familiar está doente. Recebemos notícias muito difíceis do médico, perguntando, olha, se piorar mais o quadro, qual é a orientação da família? A gente tenta ali ressuscitar ou não? Vai ser um custo muito grande para a saúde. E quando a gente escuta alguém falando, a gente quer saber a vontade de Deus e ter sabedoria de Deus para entender qual o melhor. Se Deus quiser curar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se for da vontade do Senhor levar, nós queremos estar descansados na soberania do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é soberano. Isso precisa estar bem firme no nosso coração. Ele é soberano. O domínio dele, o cuidado dele, o amor dele, o poder do nosso Deus está com a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. E meus irmãos, se não fosse essa verdade, a gente não dá conta de subir essas escadas e pegar esse microfone. Porque a gente sabe que não há ninguém que tenha força, sabedoria, articulação, retórica suficiente para falar ao povo de Deus nos seus próprios méritos. Apenas um Deus soberano que tem misericórdia e levanta homens e mulheres para ministrarem, para darem direção para a vida do povo. E assim o Senhor há de fazer nas nossas vidas e tem feito nas nossas vidas. Não vamos ter todas as respostas. Essa nunca foi, nunca vai ser a orientação da palavra de Deus. Você precisa saber de tudo, não. Você precisa saber que Deus é soberano. Deus te ama e Ele conduz a sua vida. O Deus dos céus é por nós. O Deus dos céus continua conosco. Neemias, sabendo disso, ora ao Senhor, ao Deus dos céus, mas Neemias também faz a parte dele. Neemias capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz, então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, eu aproveitei a oportunidade, o recurso que eu tinha, e ele disse, mais uma vez, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governantes da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. No caminho da restauração, nós começamos lembrando dia após dia que Deus é soberano. No caminho da restauração, nós precisamos lembrar que precisamos usar os recursos que já estão disponíveis. Deus é conosco. O Senhor já tem nos dado muitas coisas. O Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos dado forças. O Senhor tem nos dado uma igreja, tem nos dado a palavra dEle, tem nos dado o poder, a ferramenta da oração, diante da qual o inferno treme. E muitas vezes nós não temos usado os recursos que Deus nos tem dado. Antes temos colocado condicionais para que quando a situação melhorar, quando eu tiver uma configuração melhor, quando eu tiver outros recursos, aí sim eu vou começar a entrar nesse caminho da restauração. Quando a palavra do Senhor nos inspira, nos orienta, nessa manhã, aprendermos com o exemplo de Neemias, que tinha aqueles recursos. Ele poderia pedir cartas ao rei, e ele pediu para ter autorização, mas ele aproveitou a oportunidade, diz a palavra, e eu falei ainda para o rei, bem, já que eu estou aqui, que eu sei que esse rei tem muitos recursos, rei, e eu sei que você está debaixo do domínio do Deus dos céus, se for do seu agrado, e se for do agrado do meu Deus, isso estava subentendido, que você me dê recursos, madeira, gente, para me acompanhar,
E porque a boa mão de Deus estava com ele, os recursos que estavam disponíveis foram utilizados. Nós temos muitas coisas boas que Deus já nos deu. E ainda que muitas vezes o nosso contexto, a nossa vida, o nosso cenário seja de uma terra devastada, em que há poucos remanescentes, exatamente com esses remanescentes que o Senhor quer recomeçar. Nós sabemos que o povo de Deus muitas vezes sofreu, morreu, mas há sempre um remanescente, um recurso que Deus deixa, um recurso que Deus permite que não se acabe, para que a gente possa recomeçar de acordo com a vontade dEle. E meus irmãos, o nosso dinheiro é para ser usado assim, o nosso tempo é para ser usado para a glória de Deus, a nossa vida, a nossa comunicação, os nossos ouvidos, são para ser usados para a glória de Deus. Use os recursos que já estão disponíveis. Não ache que vamos entrar num contexto melhor, numa situação mais favorável, não. O Senhor quer usar homens e mulheres que têm o coração completamente inclinados e disponíveis na presença dEle. Nossa igreja precisa de reconciliação, de restauração, de gente que tenha coragem, com temor e tremor diante de Deus, de chegar para o irmão, para a irmã, e falar: me perdoa, eu te tratei tão mal. Me perdoa, eu vim aqui me humilhar. Porque apesar de você ter falado mal comigo, você ter me tratado mal, isso é problema seu com Deus. A minha reação é culpa e responsabilidade minha, e o Senhor tem nos dado esse recurso, da gente caminhar no caminho da reconciliação. E não precisamos depender da nossa capacidade de articular, porque nós temos o Consolador, aquele que anda conosco, aquele que vai trazer as palavras certas na hora certa, o Espírito Santo de Deus. E temos orado para que Deus mande um avivamento sobre essa igreja. E sabemos que o avivamento ele não começa com manifestações extraordinárias e grandes, mas começa com cada um odiando o pecado na sua vida, reconhecendo o seu estado de pecador, reconhecendo que tem julgado os irmãos, que tem condenado no coração, que às vezes tem desprezado, que tem perdido a paciência. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, e talvez esse seja um dos mais poderosos recursos que Deus nos dá. Diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Nós temos muitas possibilidades, e apesar de termos grandes desafios de um lado, gente para a gente reagrupar, gente que a gente não vê há muito tempo, gente que está com o coração magoado, triste. Por outro lado, nós temos uma avenida de possibilidades, porque o nosso Deus soberano é por nós. E ainda que a gente não tenha as respostas todas, nós temos muitas possibilidades de coisas a serem realizadas. Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus para a gente ler, para a gente meditar. A palavra de Deus que diz o salmista, que restaura a nossa alma. A nossa igreja não vai ser restaurada, não vai ser reanimada, não vai caminhar para frente por causa de articulações humanas, mas apenas por causa da restauração da palavra de Deus, que é viva e é eficaz e que vai até o fundo da nossa alma. E se hoje você ouvir o Espírito de Deus, não endureça o seu coração, antes se quebrante. É assim que nós temos orado, para que comece na liderança da nossa igreja, comigo, com o pastor MV, com o conselho da igreja, que assim o Senhor nos quebrante, nos humilhe, e que dê a cada um de nós um coração de servo na presença dEle, em nome de Jesus.
Que assim esse poder de Deus, esse quebrantamento, esse mover do Senhor se espalhe pelos ministérios, pelos membros, e assim se espalhe por toda a cidade, e essa igreja possa fazer muito mais do que aquilo que Ele tem feito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas não despreze os pequenos começos. Quem sabe hoje, nesse lugar, Deus trouxe ao seu coração alguém que você já viu aqui hoje. Você precisa pedir perdão para essa pessoa. Teu coração está lutando nessa hora. Teu coração está falando, não, para ele eu não vou. Com ela eu não converso. Antes, pelo contrário, ele que tem que vir até mim. Ele que errou. Meus irmãos, aquele que for mais maduro, aquele que tiver o coração mais quebrantado na presença do Senhor, é esse que vai dar o primeiro passo. Use os recursos que Deus já te deu. Use aquilo que o Senhor já tem colocado em tuas mãos. Use sua inteligência, tenha estratégia. Invista o seu tempo em buscar o reino de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele tem todo o recurso, todo o dinheiro. E sim, nós precisamos investir o nosso dinheiro na obra de Deus. A palavra de Deus fala muito sobre dinheiro. Mas mais do que isso, nós precisamos do seu coração, do seu tempo. Nós oramos para que a Igreja Presbiteriana da Barra seja conhecida por uma igreja que caminha de joelhos, mas também uma igreja de gente que acolhe, que não é simplesmente, olha, eu dou o dinheiro e lavo minhas mãos. Não, eu quero ser o primeiro a estar disponível aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para restauração, para fazer a minha parte. Eu não quero ser como aquele pai que diz que ama o filho e que enche aquele filho de presentes, mas não gasta tempo na presença do filho, sendo presente com o filho. O Senhor quer restaurar essa igreja com coisas simples, com gente simples. Quer que a gente coloque em ação, quer que a gente coloque em prática o muito conhecimento e informação que a gente já tem, mas não pode ficar só aqui, tem que vir para as nossas mãos, tem que se tornar prático, e que Deus nos livre da soberba e do orgulho de achar que somos sabedores demais, que temos conhecimento demais, que temos articulação demais de informações teológicas e de raciocínios e de linhas, mas que o Senhor nos dê a graça de sermos práticos e colocarmos essas coisas, os 5 pães e 2 peixinhos, nas mãos do nosso Deus, que quer multiplicar e alimentar as multidões, que muitas vezes Ele olha e vê como ovelhas sem pastor. Tudo que Deus quer é que a gente apresente para Ele, mas o que são 5 pães e 2 peixinhos? O que sou eu? Eu não sei orar direito, eu não sei falar direito. Mas se Deus está falando, se coloca à disposição, eu quero me colocar à disposição. Neemias correu risco de vida. Só de ter se apresentado ali e o seu semblante está triste, ele poderia ter sido executado sem julgamento, simplesmente porque o rei definiria isso. Mas ele teve com temor e tremor diante de Deus a intrepidez de se colocar diante daquele rei humano e falar, olha, eu preciso dos recursos. E como a palavra do Senhor já nos disse, porque o Senhor Deus, a boa mão do Senhor estava comigo, eu consegui êxito. E a boa mão do Senhor está com a gente. Está com o povo de Deus na Igreja Presbiteriana da Barra. Há de fazer muito mais. Há de socorrer muito mais pobres, enfermos, angustiados. Mas Deus quer começar essa restauração no nosso meio. A gente precisa olhar para fora assim como igreja, mas esse é um tempo da gente olhar um no olho do outro. É certo que ainda temos atravessado uma pandemia. É certo que ainda temos que usar recursos que a gente não gostaria tanto. Meus irmãos, eu gostaria tanto que essa reunião de oração que nós temos feito, a gente pudesse estar fazendo presencialmente. Mas não tem como. Não dá ainda. É difícil, mas a gente tem o recurso do online, do Zoom,
graças a Deus, vamos usar. Ah, mas eu não gosto porque desse jeito não é ideal. É o que tem, é o que Deus colocou. Seja fiel no muito, no pouco Deus vai te colocar sobre o muito. E aquele a quem muito foi dado, diz a palavra do Senhor, também muito vai ser cobrado. O Senhor já tem nos dado muito. Não enterre os talentos que Deus já tem te dado, os recursos. Antes, procure usar esses talentos que o Senhor já tem disponibilizado para você. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, os passos práticos do começo do caminho da restauração. Nós lembramos, em primeiro lugar, voltando que Deus é soberano, Ele dirige e orienta todas as coisas, de acordo com a sua vontade, para cumprir o propósito dEle. Segunda palavra que o Senhor nos traz nessa manhã é: use os recursos que já estão disponíveis. Não espere uma configuração melhor para que a sua vida com Deus se ajeite, a vida com o seu irmão seja reconciliado, mas faça o que precisa ser feito hoje. Hoje. Terceiro e último, a palavra do Senhor registra e deixa bem claro porque nos quer mostrar, versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meus irmãos, no caminho da restauração, nos primeiros passos práticos, nós já precisamos lembrar que sempre haverá oposição. Sempre. Sempre. E se nós temos consciência disso, de que haverá forças contrárias, que haverá palavras que tentam desanimar, que há situações que vão querer fazer a gente desistir, desanimar, ficar pelo caminho, abrir mão. Se a gente tiver bem essa consciência, nós temos a grande bênção de falar: Senhor, está difícil, mas o Senhor, sua palavra sempre me alertou sobre isso. No mundo vocês vão passar por aflições, é verdade. Nós vivemos num mundo corrompido, estragado pelo pecado, em que o nosso coração, muitas vezes é ele o principal e o primeiro inimigo que se levanta contra a gente mesmo, porque somos fracos e não conseguimos perseverar, não conseguimos dar continuidade naquilo que a gente já definiu e decidiu tantas vezes. A oposição vai vir. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e 12, versículo 12: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não existe uma condição de possibilidade, talvez, quem sabe, não, vão ser perseguidos. Oposição vai se levantar, dificuldade vai aparecer. E sabemos, a palavra do Senhor nos diz isso. Nós temos os nossos inimigos, o diabo, o mundo, a carne. E meus irmãos, o Senhor nos dá estratégia para cada um desses. Mas o Senhor fala que contra a oposição, nós devemos ficar firmes no Senhor. Devemos nos firmar na palavra dEle. E não nas nossas próprias emoções, nos nossos próprios sentimentos, no nosso coração, que muitas vezes é enganoso. Diante da oposição, se você precisar escolher entre aquilo que você sente, aquilo que a palavra de Deus te ensina, te exorta, fique com a palavra do Senhor. Ela não falha, ela não muda, ela é a âncora da nossa alma. Não os nossos sentimentos, não as nossas emoções. E se a palavra nos diz que nós vamos passar por aflições, por dificuldades, não devemos nos espantar e nos assustar, porque é isso que a palavra de Deus diz. Mas a gente vai se desesperar por causa disso? Não, nós vamos voltar ao primeiro ponto. Deus é soberano, é o Deus dos céus. E aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, há de completá-la em Cristo Jesus, é o que diz Paulo na carta aos Filipenses. Meus irmãos, vão vir oposições, vão vir dificuldades,
Vão vir gente, e sempre aparece, dizendo, está todo mundo falando, está todo mundo dizendo, ninguém está gostando. Vai vir gente com palavras de absolutos. Todo grupamento humano tem isso. Não se espantem, não se espantem. Antes, guardem o coração nessas horas. Essa é a palavra que eu falo para mim diariamente. Porque repetidamente, seja no Rio de Janeiro, seja em São Gabriel da Cachoeira, seja em qualquer lugar do mundo, sempre haverá gente dizendo, ninguém está gostando. Olha, está todo mundo contra. E aí a gente faz aquela perguntinha-chave. Todo mundo? Quem? Fulano, Beltrano. E? Não é todo mundo, mas guarda o seu coração. Porque quando essas palavras vêm, você pensa, poxa, eu estou me esforçando para servir a Deus, para fazer a vontade dEle, mas não estou agradando ninguém. E o nosso coração, que é enganoso, que quer agradar as pessoas em vez de agradar a Deus, a gente cai nessa cilada, nessa oposição. A gente mesmo diz, olha, ninguém reconheceu o meu trabalho, ninguém me elogiou. E a gente, em vez de servir a Deus, a gente serve aos homens. Em vez da gente temer a Deus, a gente teme aos homens. Meus irmãos, a oposição vai vir. E o versículo 10 traz isso. Sanbalate e Tobias se enraiveceram, se desagradaram daquela iniciativa de Neemias. E nós vemos que eles não param por aí, eles não só se desagradaram, mas eles continuaram trabalhando, semeando discórdia, desânimo, tentando zombar. A gente sabe disso. Vamos enfrentar oposições, que a gente possa se quebrantar na presença do Senhor e se agrupar. E um proteger o outro, e um guardar o outro, e um ajudar o outro, a exortar o outro, e falar, fica firme, vai vir oposição. Eu louvo a Deus, porque eu tenho escutado muita gente falando, pastor, a gente está contigo. Pastor, a gente está caminhando junto. Tem dificuldade mesmo, pastor. E vão vir outras coisas, mas você não está sozinho. Isso é um bálsamo para a nossa alma. Que assim a gente também possa ser bálsamo e cura para a vida de cada um dos nossos irmãos. Para que quando vierem as oposições, as dificuldades, as lutas, a gente possa enfrentar e encarar e não recuar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno é que não vão resistir contra a igreja. As portas são arma de defesa. Quem está atacando é a igreja, é a gente que está indo para frente. Precisamos lutar contra o nosso próprio coração dia após dia, porque nós somos fáceis em julgar e condenar o outro, mas misericordiosos, demorados em avaliar o nosso próprio coração. E se a gente avalia o nosso próprio coração, se a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente vê, Senhor, eu sou tão fraco, tão feio. Se as pessoas soubessem aquilo que eu penso, Senhor, mas o Senhor sabe, por isso eu me quebranto diante do Senhor. Eu mesmo, nas minhas próprias forças, não consigo resolver. Eu reajo de formas que desagradam o Senhor, ou eu fico profundamente entristecido, angustiado, desanimado. Esqueço que há um Deus soberano, ou então eu fico profundamente enraivecido. E acabo explodindo. E as pessoas que estão ao meu redor, eu quero fazer justiça do meu jeito, e a culpa e a responsabilidade é minha, porque eu não posso fazer do meu jeito. Mas antes eu preciso lutar contra o meu próprio coração, contra a minha própria carne, e lembrar que vai haver oposição. Esse é o processo da santificação. Nós fomos salvos, nós estamos caminhando, e essa é a ordem do Senhor para que a gente se santifique, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente deixe as coisas velhas para trás. Mas nunca nesse mundo estaremos perfeitos, santificados completamente. Sempre haverá essa luta com o nosso próprio coração. Haverá uma luta contra
o costume do mundo, contra aquilo que todo mundo está fazendo. E a gente precisa se posicionar com temor, tremor e sabedoria diante de Deus. Não precisamos confiar nos nossos próprios esforços. Nós podemos usar a bênção, podemos usufruir do poder da ressurreição, que venceu a morte, que se entregou por amor por cada um de nós. Podemos lembrar as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O Senhor tem vitórias, triunfo para a vida dessa igreja. O Senhor tem planos de paz, pensamentos maiores do que aqueles que a gente tem. E ainda que a gente não entenda todas as coisas, nós somos convidados a caminhar em fé, crendo na obra redentora, experimentando do poder vivo da ressurreição de Jesus em nossas vidas. O Senhor quer nos conduzir pelo caminho da restauração. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, você que está aqui presente, ou você que está nos assistindo pela internet, e examinar o seu coração, examinar a sua alma, conversar com seu coração e verificar, Deus, onde eu preciso ser restaurado, onde eu errei, onde eu falhei, onde eu desagradei o Senhor, porque chegamos até esse ponto. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Deus dos céus, diante do qual todos os povos precisam se prostrar, toda língua precisa confessar, todo joelho há de se dobrar. Não há nada nas nossas vidas, na nossa história de vida, no nosso presente, no nosso passado ou no nosso futuro, que fuja ao teu domínio, que o Senhor tenha sido pego de surpresa, Senhor. Não há. Por isso nós te louvamos, porque essa é a nossa esperança. Porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos perecido pelo caminho, mas se estamos vivos até aqui, se continuamos a respirar, se não desistimos de tudo e não enlouquecemos, é porque o Senhor nos tem sustentado. Deus amado, nós queremos agradecer pelos muitos recursos que o Senhor já nos tem dado. O Senhor tem nos dado uma igreja amorosa. O Senhor tem nos dado olhos, ouvidos, boca. O Senhor tem nos dado uma consciência, inteligência. O Senhor tem nos dado a Tua palavra, Pai, que restaura a nossa alma. Mas, Deus amado, nós não queremos encher apenas a nossa cabeça de conhecimento, mas com temor e tremor e no poder do Espírito Santo queremos colocar essas coisas em ação. Pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao nosso irmão contra quem erramos, pedir perdão se nós nos omitimos, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor. E Deus, dá-nos, Senhor, que possamos falar como diz o salmista, que o justo, ele não teme as más notícias, Senhor. Mas sabemos que temos nesse mundo tantas más notícias, tantas coisas que desanimam a nossa alma, tanta oposição, tanta coisa que se levanta para nos fazer desanimar. Mas, Senhor, ajuda a gente a ficar firme. Ajuda a gente a não ser pego de surpresa. E se vierem mais notícias, que a gente se firme no Senhor. Se o Senhor quiser curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser curar, o Senhor continua sendo Deus.
Deus amado, quebranta as nossas vidas, Pai. Eu quero ser um vaso novo, Pai. Nós queremos ser um vaso novo, Senhor. A Igreja Presbiteriana da Barra está nas mãos do olheiro, Pai. Que o Teu Espírito Santo se mova em nosso meio. Que o Senhor nos leve a ter uma vida e uma caminhada diante do Senhor de joelhos. Que o Senhor anime o que está desanimado. Que o Senhor restaure o coração que já havia desistido. Que o Senhor traga reconciliação para aqueles que têm andado com o coração pesado, que já não falam, que já não gostam nem de lembrar de irmãos, de irmãs, de pessoas que ofenderam ou que foram ofendidos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser um vaso novo, Senhor. Em nome de Jesus, visita o Teu povo. Em nome de Jesus.